pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é PET 2, nono ano, resumo e correção de exercícios. Nessa aula aprenderemos o que foi passado na semana 1 à semana 4 em um resumo e iremos corrigir cada um dos exercícios do PET 2. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, aproveite, aperte aí o sininho para você ter acesso a todas as aulas também do PET 3 que começarão na semana que vem. E dê aí o seu like para o vídeo, ok? Resumo da semana 1. Antes da primeira Revolução Industrial, havia uma modificação da matéria-prima para um produto de forma artesanal. Ou seja, para produzir, por exemplo, uma roupa, tudo era feito de maneira artesanal, né? Tinha a costureira que fazia um por um dos trançados para poder fazer um produto. Hoje, por exemplo, é utilizado máquinas para poder fazer essa fiação. Primeira Revolução Industrial, datada do século XVIII até o século XIX, na Inglaterra e na Europa. Então, são os países europeus próximos da Inglaterra, como França, Portugal, Espanha, que vão se industrializar primeiro. As fábricas eram insalubres, ou seja, o trabalho era forçado, eram jornadas muito grandes, até mesmo de mais de 14 horas de trabalho. As fábricas eram mal ventiladas, né? Então as crianças trabalhavam, crianças e mulheres grávidas. E, geralmente, essas fábricas estavam situadas nas cidades. Então, a industrialização vai promover uma urbanização. Aumento da produtividade, porque comparado com o processo que a pessoa tinha que fazer uma calça, por exemplo, costurando um por um das coisas. E o modo da indústria, ele produz várias calças no mesmo dia, uma mesma indústria, né? Divisão do trabalho. Então, a partir disso, o trabalhador passa a ser especializado naquela função. Então, aquele trabalhador que é melhor na costura vai ficar na costura, aquele que é melhor na tinturaria vai ficar na tinturaria. Então, o trabalhador perde a noção do produto final. E o principal uso de energia era o carvão mineral, que movia aí as primeiras máquinas. Segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Evolução tecnológica, com motor a combustão, uso de aço e petróleo, transportes e a industrialização chega aos Estados Unidos e Europa. Então, a gente vê, durante esse período, que houve uma melhoria tanto das máquinas, quanto surgiram aí novos recursos a serem utilizados, como o aço e como o petróleo. Os transportes passam aí a melhorar a infraestrutura dos lugares e Estados Unidos, Japão e o restante da Europa, a Europa ocidental principalmente, vai também se industrializar nesse período. Na terceira Revolução Industrial, que é o período que é marcado até os dias de hoje, as indústrias são mais sofisticadas. Temos computadores, tecnologias e comunicações, a robotização e automação. E, finalmente, a África, a Ásia e a América Latina se industrializam. Então, hoje nós temos nas indústrias várias máquinas robotizadas, né? Utiliza-se computadores e tecnologias. Então, hoje as indústrias estão muito mais modernizadas do que antigamente. Então, vamos ao exercício. Quais são as diferenças entre os processos de produção artesanal e manufatura? Então, na apostila existiam duas imagens. Na primeira, uma pessoa talhando uma mesa, né, à mão, e na outra, várias mulheres juntas trabalhando, parece que é no local que fabrica roupas, né? Parece que é uma máquina de fiar, e uma outra parece que está mexendo com algodão. Então, qual é a diferença dessa produção, né, que é praticamente individual e artesanal, para a manufatureira? Então, a manufatureira é uma equipe de pessoas que está produzindo, ainda que seja à mão, já é uma produção um pouco mais especializada do que a produção artesanal individual. Qual delas produz mais e em menos tempo?
Então, obviamente, vai ser a manufatureira, porque cada mulher vai ser responsável por apenas uma parte da produção e não por toda a produção. Referente-se à segunda revolução industrial, cite duas inovações e qual o período do seu apogeu. Então, as duas grandes inovações, a gente pode citar o uso do aço e do petróleo, ou então a gente poderia citar outra situação, como por exemplo a melhoria dos transportes. O motor a combustão também é uma grande tecnologia dessa época. E qual o período do apogeu? Então, é o período que essa revolução industrial vai crescer cada vez mais, é o período que vai inovar ainda mais. O ritmo do trabalho mudou comparado à época do artesanato? Sim, né? Hoje nós temos um ritmo de trabalho muito maior. Na época da produção artesanal, querendo ou não, o artesão ele tem o seu próprio ritmo de trabalho. Agora, quando você trabalha numa indústria, numa empresa, você tem que seguir o horário de trabalho que a empresa estabelece e você trabalha muito mais em menos tempo. Quais os mecanismos foram usados para manter esse ritmo? Então, inicialmente, durante lá a primeira Revolução Industrial, muitas vezes os mecanismos utilizados para obrigar os trabalhadores a manter um ritmo eram até mesmo desumanos, né? Que eram jornadas de trabalho muito grandes, né? Ou a ameaça do desemprego. Hoje em dia, seria aceito esse tipo de trabalho? Possivelmente não, né? 4. Faça uma pesquisa sobre um produto artesanal. Então, hoje nós temos, de certa forma, até mesmo uma valorização da produção artesanal. Então, por exemplo, nós poderíamos escolher um tapete, uma pintura, a gente tem hoje cerveja artesanal. E você, a partir do que você pesquisou, você vai falar quais são os materiais que usa aí nesse artesanato e quais são as etapas de produção. O que a pessoa faz para poder esse produto ficar pronto. Escreva sobre o processo de linha de montagem em uma produção industrial. Então, nessa questão, tinha um desenho, né, de uma linha de montagem, uma charge, na verdade, né? Em que cada um ia apertando lá um parafuso, né? Então, na linha de montagem, as pessoas trabalham como se fossem robôs, elas fazem funções altamente repetitivas, do qual elas não são valorizadas por aquilo que elas fazem. Mas hoje em dia, essas linhas de montagem são praticamente robotizadas, né? Semana 2, resumo. Ocorrida no século XXI, a quarta revolução industrial, que leva também o nome de indústria 4.0, é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital, biológica, onde a era digital se consolidou. Então, seriam aí as grandes inovações desse século XXI, incluindo-se aí a globalização. Então, se você quiser saber mais detalhes, tanto sobre a primeira, segunda, terceira revolução industrial, quanto sobre essa quarta revolução industrial, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima e você vai ir direto para o vídeo completo. Caso você queira assistir esse vídeo até o final, você no final pode clicar nos vídeos que vão aparecer como sugeridos, ok? Os computadores, smartphones e internet, que antes eram considerados luxo, hoje são componentes fundamentais do dia a dia da maioria das pessoas. Esse é um conceito vital para qualquer negócio. O exemplo de novas tecnologias são a nanotecnologia, a neurotecnologia, a biotecnologia, a robótica, a inteligência artificial e o armazenamento de energia. Então, hoje nós temos as novas tecnologias abrangendo aí para diversas áreas. Quem poderia imaginar, por exemplo, que um robô poderia operar uma pessoa? Nós sabemos que é claro que existe um médico que está controlando a máquina, mas a máquina é, inclusive, mais precisa do que uma mão humana. Exercícios. 1. Cite as mudanças esperadas na quarta revolução industrial. Então, primeiramente, vinha na apostila, tinha um quadro sobre as profissões do futuro. Dentre elas, analista,
arquiteto especializado em home office, consultor de agricultura, design institucional, engenheiro de mobilidade, engenheiro de energias renováveis, né? E as 5 profissões do futuro eram engenheiro de software, mecânico de veículo híbrido, designer de tecidos, técnico em impressão 3D e especialista de Big Data. Então, a partir desses dados, né, que foram fornecidos pela própria apostila, quais são os processos produtivos que seriam esperados aí para essa 4ª revolução industrial? Então, o que a gente espera é um alto uso da tecnologia e uma alta especialização do trabalhador. Então, o trabalhador deve ficar muito atento para alcançar essa tecnologia. E é justamente sobre isso que vai falar também a questão 2. Há vagas faltando em algumas áreas, mas o desemprego é muito grande. O que explica isso? Hoje falta a mão de obra especializada. Então, aquela pessoa que sabe mexer com os produtos, com as tecnologias. Por quê? Várias pessoas que estão aí na condição de desemprego são aquelas que não correram atrás de se adequar a essas mudanças no mercado profissional. As pessoas que exercem funções simples, elas existem em vários lugares, então a concorrência é muito maior. Agora, aqueles que são especializados em determinadas funções, apenas eles conseguem exercer essas funções. Então, faltam a vaga sobrando para eles. Cite 2 habilidades do profissional do futuro. Você as possui? Então, quais seriam as principais habilidades do profissional do futuro? Altamente estudado e especializado e tem que ter um domínio das tecnologias. Eu confesso para vocês que eu não tenho tanto domínio, tanto que eu estou aprendendo muito agora a partir do YouTube dessas aulas gravadas. Então, nós temos que nos adequar a essas novas tecnologias, senão a gente fica para trás. Considerando as profissões do futuro, qual é a mais interessante? Aí essa questão já é uma questão de opinião, né? No meu caso, eu considero o designer de tecidos avançados. Como estará o Brasil com relação à indústria 4.0? Então, o Brasil é um país que se industrializou de maneira muito tardia e hoje que o país está tentando desenvolver aí a sua indústria. Então, a gente espera que o Brasil esteja aí adequado a essa nova tecnologia, mas possivelmente o Brasil ainda estará atrasado ou contará aí com a ajuda das multinacionais, que são empresas estrangeiras, para poder alcançar esse volume e essa tecnologia. 5. Escreva sobre o dia a dia de um trabalhador da indústria 4.0. Então, nesse caso, se você conhecer alguém que trabalha numa indústria 4.0, era para você descrever o dia a dia dessa pessoa, ou caso você não conheça, é para você escrever sobre as mecanizações do campo, a robotização da indústria e as mudanças que tiveram aí na sua região com relação a esse setor de emprego, de tecnologia, etc. Semana 3. O processo do aumento da informalidade dos postos de trabalho, ou seja, empregos sem carteira assinada, dos quais não são garantidos os direitos trabalhistas previstos em lei, como auxílio-doença, etc., é crescente nos países emergentes devido ao aumento das taxas de desemprego. Então, aqui no nosso canal, a gente fez um vídeo sobre o desemprego em 2020, em julho de 2020. Se você quiser, você pode clicar aqui no izinho para você ter acesso a essa aula. Ou no final, você pode clicar quando terminar todas essas aulas, né? Quando terminar essa aula que a gente está explicando agora. Os empregos sem carteira assinada estão cada vez mais aumentando, que é o que a gente chama aí do terceiro setor. Por que esse aumento na informalidade? Porque as pessoas não têm encontrado emprego no setor formal, onde tem carteira assinada, auxílio-doença e etc. Então, eles estão começando a trabalhar dessa forma, na informalidade. Existem 2 tipos principais de desemprego. O desemprego estrutural, que é devido à adoção de novas tecnologias e processos. Então, no caso, seria aquele desemprego do qual a indústria vai se robotizar, vai
ficar mais tecnológica, então ela vai necessitar de menos trabalhadores, porque as máquinas vão substituir vários postos de trabalho. E existe também o desemprego conjuntural, que é gerado por crises econômicas internas ou externas. Nós, nesse momento, de certa forma, vivemos uma crise econômica gerada aí por um motivo externo, que aí seria o coronavírus. Então, vamos ao exercício. Defina subemprego. Você conhece alguém nesse tipo de serviço? Então, o subemprego é quando a pessoa trabalha muito e recebe muito pouco por isso. Tem pessoas que trabalham e recebem menos que um salário mínimo. Então, tem vários trabalhos que são aí praticamente desumanos. E era para você falar se você conhece alguém praticando esse tipo de serviço. 2. Dê 2 exemplos do rural e do urbano, onde houve a substituição do homem por máquinas, robôs ou serviços pela internet. Então, a gente poderia citar aí no rural o fato da mecanização das indústrias. Então, a gente tem, por exemplo, as colheitadeiras, que são máquinas que passam colhendo os produtos, né, agricultáveis. Antes eram pessoas que faziam esse trabalho, colhiam um por um dos grãos. E com relação à internet, né, às cidades, a gente pode dar o exemplo das lojas online. Hoje nós utilizamos vários serviços, principalmente nesse momento aí da pandemia, no qual ao invés de a gente ir atrás do produto, a gente contrata o serviço pela internet. Então, várias empresas fecharam as suas lojas físicas, inclusive aí também os bancos têm reduzido o número de agências, porque as pessoas têm preferido usar os serviços pela internet. 3. Quais diferenças podem ser notadas entre o trabalho de antigamente e o mais recente? Então, nessa questão, tinham imagens aqui, né, fornecidas pela apostila. Então, primeiro, da colheita de café antigamente e da colheita feita hoje. Depois, uma linha de montagem da indústria antigamente e uma linha de montagem robotizada. Então, está perguntando quais são as principais diferenças que podem ser notadas. Primeiramente, a quantidade de pessoas. Nas mais antigas, mais gente trabalhava nesses locais. Mas não quer dizer que esses trabalhos eram bons trabalhos, né? E, recentemente, nós temos mais robôs, mais máquinas realizando esses trabalhos. E é também muito mais tecnológico, muito mais avançado esse tipo de trabalho. 4. Cite as vantagens e desvantagens da substituição da mão de obra por máquinas e robôs. Quem se beneficia com isso? Então, as vantagens são que os produtos são produzidos de maneira muito mais eficiente e de maneira muito mais rápida e muitas vezes de uma maneira até mais correta, o produto é feito com maior zelo, podemos dizer assim, porque o trabalho humano ele apresenta mais erros do que o trabalho da máquina. A máquina muitas vezes é mais precisa que o ser humano. E a desvantagem dessa substituição de mão de obra é que há cada vez mais o aumento do desemprego e a desvalorização do ser humano. Quem se beneficia com isso? Principalmente o dono da empresa, quem compra aí essa máquina, ou o agricultor, né? No caso, o produtor de agropecuária, porque ele vai gastar menos, vai ter menos mão de obra, vai gastar menos com pessoas e vai ter os seus produtos feitos de maneira bem mais rápida, prática e com muito menos erros. 5. Tinha então um gráfico e pedia para você observar qual foi o ápice de venda dos tratores no Brasil. Então, aqui a gente tem o ápice de venda próximo de 1970 e 1980. Que período é esse? É o período da Revolução Verde, que nós vamos ver aí no próximo slide. No que está ligado o aumento do PIB agrícola? Então, esse PIB está ligado e quanto mais mecanizado for o processo de agricultura, de agropecuária, maior vai ser esse PIB. Então, a gente pode ver que a mecanização foi aumentando ao longo do tempo
E também o PIB acompanhou, crescendo cada vez mais. Quanto mais se mecaniza, mais se produz e mais aumenta o PIB. Semana 4, chegamos aí à nossa última semana. A partir de 1960, inicia-se um contexto nacional, uma modernização da agricultura, do qual a manutenção das antigas monoculturas, porém com diversificação das produções, como de milho e de soja. Então, hoje nós temos a maior parte dos plantios aqui no Brasil com produtos exportáveis, que é, por exemplo, a soja, do qual o Brasil, soja, café, laranja, o Brasil é líder na venda desses produtos, está entre os principais produtores do mundo desses produtos. Porém, isso tudo não é feito de maneira artesanal, é feito de maneira com muita tecnologia e feito para exportação. A Revolução Verde é um processo que, como resultado, multiplicou a produção de alimentos, que supostamente seriam a solução para a fome global. Então, a Revolução Verde é esse processo de mecanização da agricultura que começou no México e depois chegou ao Brasil. Se você quiser ter acesso a essa aula completa, é só você clicar aqui no izinho que vai aparecer aqui em cima ou clicar em um dos vídeos que vai aparecer no final dessa aula. Vai ter aula completa sobre o agronegócio, sobre a Revolução Verde, sobre a agropecuária. Então, a Revolução Verde recebe muitas críticas, principalmente na área ambiental e social. Dentre elas, destacam-se o incentivo ao desmatamento e o uso indiscriminado dos agrotóxicos. Então, aparentemente é bom, o PIB está subindo, o Brasil está vendendo mais, engajou aí no mercado. Porém, para isso, o meio ambiente tem sofrido muito. Então, vamos lá para os exercícios. Qual a importância da agropecuária hoje no mundo? Então, hoje nós utilizamos aí, inclusive no Brasil, além dessa questão da venda, também o fato de a gente produzir mais produtos do que antes. Então, hoje nós temos uma capacidade de produzir alimentos numa quantidade bem maior do que antes. A fome ocorre por falta de alimentos ou incapacidade de distribuí-los. Então, antigamente, acreditava-se que a fome no mundo era causada porque a gente não conseguia produzir a quantidade de alimentos que o homem necessitava. Porém, hoje nós produzimos muito mais do que o homem necessitaria para se alimentar. Porém, nós temos países do qual as pessoas alimentam-se comendo demais e outros países que as pessoas continuam passando fome. Então, a gente tem exemplo disso nos Estados Unidos, que a gente tem uma população aí de super obesos, e em outros países, como na África, ainda tem pessoas passando fome. Então, não é a falta de alimentos, porque hoje a gente produz mais alimentos do que antes, mas a gente não distribui para aquele que necessita. 2. Qual a relação entre insegurança alimentar e apropriação de terras agricultáveis por países estrangeiros? Então, primeiramente, vinha aqui um gráfico, sobre o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Essa insegurança alimentar estaria ligada aí à fome. Então, no mundo, uma grande quantidade, a maior parte na África, depois na Ásia, na América Latina e pouquíssimo nos países mais ricos. Então, as empresas estrangeiras vêm para esses países mais pobres, utilizam a agricultura nesses locais e vendem esses produtos para os países estrangeiros. Os maiores compradores aí de alimentos no mundo são os países que têm melhor recurso financeiro. Então, eles dificilmente passarão por problemas relacionados à insegurança alimentar, o que é muito diferente, por exemplo, para a África e para a Ásia. 3. Então, o 3 tinha um mapa, o 3, o 4 e o 5 são referentes a esse mapa. Era um mapa do mundo sobre a apropriação de terras e nova aliança da segurança alimentar nutricional. 3. Que grupos de países têm os tons de lilás e verde representados? Então, os países em verde, olhando aqui pela própria legenda, eram os países que eram visados pelos investidores estrangeiros. E os países de lilás eram os investidores
estrangeiros, então, ou seja, os países de origem desse investimento. Por que foram escolhidas as cores lilás e verde? Então, as cores lilás vão ser aquelas que estão representando esses países que têm maior condições financeiras, aqueles países que vão, principalmente, não necessariamente os que têm maior situação financeira, mas aqueles que vão comprar mais produtos de fora. E os de verde são aqueles que vão mais produzir do que comprar. Em geral, são sim países mais pobres. Então, 4. O uso de tons de lilás e verde está relacionado a valor? A variável valor? Sim, porque a gente sabe que está aí relacionada a essa questão também financeira. 5. Como estão representados países que investem em terras e também são alvo de investimentos? E que países são esses? Então, no caso aqui no mapa, são os países que estão sem ser de lilás e sem ser de verdes, que estão com uns rajadinhos, né? Então, esses países estão aí, o Brasil, a Rússia, o Egito. Então, são países que tanto produzem quanto vendem os alimentos. Então, eles são alvos de investimento porque eles têm a capacidade de exercer essas duas funções. Então é isso, muito obrigada por vocês terem ficado até o final dessa aula. E eu queria anunciar para vocês as próximas lives aqui do nosso canal. Então, na próxima quinta-feira, né? Hoje nós já tivemos uma aula sobre o livro Diário de um Banana, Gregory O'Hara. Agora nós estamos no livro 3. Na próxima quinta-feira nós teremos uma live aí às 10 horas. No sábado, este sábado agora, dia 1/8, às 10 horas, o filme Invictus, que é sobre a história de Nelson Mandela. Então, eu aguardo vocês na live. E a partir da terça-feira, dia 4/8, nós iniciaremos as lives sobre Harry Potter. Então, vai ser o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, seus 4 primeiros capítulos, e vai ser realizado na terça-feira, 2h. Nós vamos seguir, então, essa coleção do Harry Potter. Se você não tiver acesso a esses filmes e livros que eu citei aqui, deixe seu e-mail nos comentários que eu vou entrar em contato com você para você ter acesso aí a esses livros e filmes, ok? Inscreva-se, dê o seu like. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!